Deus seja louvado. Me levanto na presença de Deus e de todos vós para agradecer a Deus que naquele dia que me tirou do mundo do pecado e me trouxe para essa fileira santa. Agradeço a Deus por muitas obras, muitos milagres, pela essa preparação que o Senhor tem preparado. E eu de Franco da Rocha está aqui com todos vós, glorificando o nome do Senhor. Eu fui um moço que dei muito trabalho para minha mamãe, mas uma oração de uma mãe numa terra pecaminosa tem muito efeito, minha mãe orou muito por mim, né? Eu passava por aqui, trabalhava aí no Largo do Socorro, e minha mãe sempre orava por mim, caí lá naquela avenida Guarapiranga, mas muito rebelde. Na minha casa tinha visita para minha avó, e eu corria para debaixo da cama, para cima do telhado, mas eu não queria servir a Deus. E um dia um servo de Deus, na hora que eu ia correndo, 2 horas da tarde, o servo de Deus parou bem perto de mim e falou assim que eu era um peixe fisgado, que o Senhor estava dando linha, no tempo certo ele ia puxar. Eu não dei muita importância, Irmandade, né? Minha mãe, minhas irmãs, tudo serva de Deus, mas eu vivia no mundo aí, Irmandade. Mas o Senhor fez uma promessa, Irmandade, e fui um peixe que se bati muito, Irmandade. Mas o Senhor, por misericórdia, me puxou e eu estou aqui glorificando o nome do Senhor, Irmandade. Muitas obras o Senhor tem feito, muitos milagres. Caí aqui na Avenida Guarapiranga, aqui o carro abriu a porta, rolando no meio da avenida, mas não aconteceu nenhum arranhão e o nome de Deus está sendo glorificado. 2002, 2004 também, Irmandade. Eu, muito rebelde, eu tinha comprado uma passagem para Santos e minha mãe falou que os irmãos iam lá. Eu falei, não, mãe, eu vou. Minha esposa também, eu marrudo, daí fui, Irmandade, fui passando, mas na hora que eu cheguei lá, 6 horas da manhã, me deu uma aflição de alma, e fui falar com esse grande Deus. Falei, Senhor, por que tudo isso na minha vida? Essa tristeza, essa angústia, tudo isso. Mesmo na situação que eu estava, eu senti a presença de Deus, Irmandade. Aí entrei, aí quando foi 9 horas, entrei naquele mar. Na hora que eu entrei naquele mar, pulei uma onda, pulei a segunda onda, a terceira onda bateu na minha cara, não conseguia mais me esquivar. Vi minha vida que nem uma televisão, tudo que eu gostava, e eu afundando ali. Depois, a segunda vez, igual uma televisão, Irmandade. Tudo as coisas. Na terceira vez, eu vi uma mão. Quando eu vi a mão, catei naquela mão, aquela mão me sobremesou, eu fiquei pranado no mar, nadei, falei, nesse mar eu não entro mais. Quando deu 4 horas, fomos embora, cheguei em casa, 8 horas da noite, minha mãe falou para mim, Juarez, os irmãos chegaram aqui e falaram que a sombra da morte ia levar alguém. Eu falei, mãe, se alguém era eu. Mas tinha tomado muita água, os olhos pareciam uma brasa de fogo, mas por misericórdia, o Senhor me libertou lá, Irmandade. Eu bem assim, sei lá, falei assim, bem marrudo mesmo, falei assim, sem entendimento. Falei, Senhor, tu quer mesmo que eu te sirva? Prepara minhas alianças. Racatalamassa-laia. Senhor, Irmandade, preparou uma quantia para mim, Irmandade. Eu morava com a minha esposa em cima de um tapete, Irmandade. Via eu e minha esposa, e o Senhor falou que ia me abençoar, Irmandade. Fui buscar a palavra, o Senhor mandou 2 de Neemias. Vai, o que o homem assinar na terra, estou assinando no céu. E aí, Irmandade, fui casar, casei de graça. O Senhor me preparou tudo o dinheiro, comprei uma aliança de 500, paguei 200 e fui. Aí fui levar o papel para o departamento pessoal, falei para a menina do departamento pessoal, ô Ivana, o que eu tenho para ganhar aí? Ela falou, seu Juarez, você tem 5 dias e a firma está te dando um salário mínimo. Racatalamassa-laia. Casei, Irmandade, mas tem um porém. A gente faz um propósito com Deus lá em cima naquele morro. Meio-dia. Se você não for, o Senhor vai. E aí o Senhor começou a me apertar, Irmandade. Em 2009 o Senhor tem me chamado nessa maravilhosa graça, tem me selado com 2 meses no meio do mato, onde eu catava pau de enxada com meu pai. O Senhor me selou ali, assim, num hino, o hino que era da minha avó, aquele brilha essa luz em mim. Mas eu não sabia nem onde que estava, nem que número que é. De repente o Senhor me deu um cântico e me selou com uma linguagem inglesa. Eu batia no chão, as nuvens bailavam, Irmandade, e ali repreendendo, porque ali tinha muita macumbaria, Irmandade. E de repente acabou, quando acabou eu fui embora. Quando eu fui embora, eu falei com a minha esposa, ela falou assim, isso aí é o amor que Deus tem pela tua alma. E aí, Irmandade, chegaram uns irmãos lá de Vargem Paulista e perguntaram para minha esposa, o Juarez está aí? E eu, com aquela aflição que me tomava a minha alma, irmã, fala que não estou aqui não. Minha esposa falou, ele está. Subiram aqueles irmãos lá em casa, me fizeram uma oração e Deus me selou por completo e eu estou glorificando a Deus, Irmandade. Tem muitas obras, muito milagre, não tenho palavra para agradecer a Deus. Uma pessoa que não valia um tostão furado, hoje eu estava ali no banco, irmã, e eu passava direto aqui no trem. Nunca imaginaria que eu ia estar aqui na casa do Senhor, glorificando o nome de Deus, irmão. Tenho palavra para agradecer. A minha comum é a Vila Bela, os cultos é terça, sexta e domingo, né? Convido todo mundo para estar lá, o ministério. O Senhor me deu um companheiro, Irmandade. Com 3 meses, o Senhor pôs um ancião na minha vida, o saudoso irmão Otávio. Me ajudou, Irmandade. Me ajudou muito. Primeiramente, Deus me ajudou muito, Irmandade. Muito me aconselhou e hoje eu estou aqui por misericórdia de Deus, Irmandade. Também no meu regresso, quero levar a saudação com a santa paz de Deus. Agradeça a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Xalaí, alamá.
Me levanto primeiramente na presença de Deus, segundo todos os vós, para render graças a Deus pelo dia glorioso ao qual o Senhor me chama na sua bendita graça, irmãos. Estava ali sentado, eu falei, vou ficar escondidinho, quietinho, mas não é do jeito que a gente pensa, né, irmãos? Louvo e glorifico a Deus que esse irmão que levantou, mora próximo da minha casa. Hoje eu posso dizer, meu irmão em Cristo Jesus, irmãos. Mas na terra, irmão, um não podia olhar para a cara do outro, irmão. Um olhava de um lado, mas morava em vila distante, irmão. Ele com uma arma e eu com outra, irmão. Quando nós se juntava, irmão, não tinha acordo, irmão. Era um tentando ceifar a vida do outro. Mas louvo e glorifico a Deus, irmão, que o Senhor muda a nossa vida, irmãos. O Senhor, por misericórdia, irmãos, preparou, irmão. Entrei num presídio para trabalhar com 18 anos, prestei um concurso, irmãos. E muitos colegas meus, irmãos, nunca eu gostava de estudar, uns colegas meus falaram para mim, olha, a gente é formado, a gente tem esclarecimento, e você não vai passar no concurso. Mas, irmãos, eu, sem entendimento algum, hoje eu entendo que foi a misericórdia de Deus, dentro do meu quarto, irmão, não sabia nem o que era orar, irmão, dobrei meu joelho, com vergonha, fiz menção que estava pegando um calçado debaixo da cama e falei assim, ó Deus, eu sei que eu faço tudo de errado, na minha família falam que eu sou o patinho feio, porque eu só dou trabalho, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar minha vida e me colocar dentro desse lugar. Irmãos, louvo e glorifico a Deus que entrei, por misericórdia de Deus, irmãos, entrei para trabalhar com 18 anos e Deus foi aparecendo, e o primeiro dia que eu entrei dentro da unidade, irmãos, 96 funcionários entrando dentro do corredor do presídio, um homem pequenininho, apontou o dedo para mim no meio de 96 funcionários e falou assim, moço, eu tenho um recado da parte de Deus para te dar. Eu sorri, irmão. Olhei para a cara dele. O homem arrogante é terrível, irmão. Eu olhei para a cara dele e falei assim, quem é você? Você está preso. Quem é você para me dar algum recado? Ele sorriu de novamente, irmão, porque o homem de Deus tem mansidão, irmão. E ele olhou para mim e fitou os olhos, irmãos, e falou assim, na verdade você falou bem. Eu sou um preso material, mas você é um preso espiritual. Daqui 10 anos o Senhor vai te chamar na graça. Vai te dar um sax na mão e você vai sentar numa orquestra, no meio de um grande povo. Eu olhei para a cara dele e sorri e falei, você está enganado, eu não quero ser crente. E ele falou, não, eu não estou perguntando o que você quer. Eu estou falando o que meu Deus mostrou para mim. Porque o Senhor, há 3 meses atrás, me mostrava numa revelação que no dia que eu te anunciasse a graça, Ele ia cumprir o desejo do meu coração. Na verdade, eu estou aqui dentro do presídio, por causa de um erro. Cometeram um erro e eu fui condenado. E estou aqui dentro. Mas o Senhor falou para mim que no dia que eu fizesse a vontade dEle, te anunciasse a graça, Ele ia cumprir o desejo do meu coração. Hoje eu estou preso e eu tenho o desejo de ser liberto. Irmãos, não entendi o que aconteceu, até hoje não entendo, irmão. Certo é que 3 dias fui procurar aquele homem, olhei o processo dele, vi tudo. E quando foi a minha surpresa, irmão? Cheguei naquele xadrez, quando eu cheguei, perguntei, os presos olharam para mim, olha, esse juiz é louco. Eu falei, por quê? Olha, o mesmo juiz que condenou ele, absolveu, viu uma falha no processo, mentiram, e agora inocentaram ele, e ele saiu de liberdade. Irmãos, então, irmão, o que o Senhor não faz por amor a uma alma, irmão? Louvo e glorifico a Deus, irmão. Trabalhei 34 anos, irmão. Deus muito me abençoou. E um dia, irmãos, fui cumprir um colega, irmão, numa muralha, e teve um resgate de preso, irmãos. E aí, irmãos, fui alvejado com tiros de fuzil, irmão. Uma situação difícil, mas louvo e glorifico a Deus que dentro de um pátio tinha um homem pequenininho também, um servo de Deus, e ele gritava no meio do pátio entre os presos e gritava assim, irmão Zé Nilton, aquilo que é da parte de Deus, o diabo não toca. Eu tô vendo uma mão sobre a cabeça do irmão. Fique em paz, irmãos. E aí, irmãos, eu posso contar porque foi feito perícia, tudo certinho, irmão, tudo com BO, tudo certinho, irmão. E aí, irmãos, o perito olhou e falou assim, não, onde você estava? Eu apontei para ele, mostrei para ele, ele falou assim para mim, não, aqui você não estava. Eu falei, não, mas eu estava aqui. E tem um circuito de câmera, ele foi lá, olhou na câmera, o perito falou para mim, olha, não fala nada para mim que eu sou ateu. Eu falei, tá bom, doutor, não tenho que falar nada. Eu só vim falar a verdade. Irmão, ele desceu, foi lá, olhou no circuito de câmera, e quando ele começou a subir as escadas, irmão, o ateu começou a glorificar a Deus, irmão. E ele falava assim, glória a Deus, é impossível, não existe Deus. E eu falei, o que foi, moço? Ele falou, olha para trás. E quando eu olhei para trás, a pilastra estourada. Ele falou, tá vendo esse tiro aí, ó? Ele pegou bem no meio do teu peito, irmão, que ninguém dava nada por ele, de chinelinho de dedo, e falou, irmão Zé Nilton, eu vim aqui fazer uma oração com o irmão. Irmão, eu estava aprovado, irmão. Triste, irmão. Abri o portão de casa, eu falei, tá bom, irmão. E dentro de casa, irmão, tava chovendo, irmão. E dentro de casa dá uma lâmina de água, irmão. E ele chinelinho de dedo, falou, irmão, eu falei, irmão, me perdoa, eu não tenho nem condições de chamar o irmão pra orar direito. Ele falou, irmão, eu não vim aqui olhar pra tua nudez, eu vim fazer aquilo que Deus mandou fazer. Eu falei, então tá bom, irmão, vamos orar. Ele dobrou o joelho, orou e falou assim, irmão Zé Nilton, eu tô vendo que mediante quando está um temporal, um tempo fechado, vem uma grande tempestade, mas depois da tempestade nasce o sol. E o Senhor mandou anunciar para o irmão, daqui 2 meses vai nascer o sol da justiça na vida do irmão. Daqui 2 meses o irmão vai ser aposentado. Eu falei, mas não tem jeito, eu estou afastado. Irmãos, sei que deu um rebuliço, me chamaram de volta, assumi meu posto, irmãos. E chegando lá, ele olhava no meu prontuário e falou, nossa, José, o senhor tem 2 meses de férias aqui e ninguém te deu. Eu falei, pois é, então tira esses 2 meses, irmão. Irmãos, não tem nada errado, tá tudo certo, irmão. Às vezes a gente passa a prova, é livramento, irmão. E aí, irmão, fui lá, tirei os 2 meses, quando retornei dos 2 meses, tô lá, assumi meu posto, tô trabalhando. De repente, irmãos,
A diretora de RH me chamou e falou, seu José, o que você está fazendo? Eu falei, estou trabalhando, doutora. Me chamou no escritório dela, mano. Abri o diário oficial, lê isso aqui. Tava lá, José Newton Ferreira de Araújo, aposentado integralmente com todos os seus benefícios. Irmãos, 2 meses certinho, irmão. 1º de setembro eu fui aposentado, irmão. E aí? Eu falei, tá bom, tá ótimo, Deus já fez uma obra, agora eu vou servir a Deus, salário bom. Irmãos, mas a gente não tá aqui para ser, irmão, mas tá para servir a Deus, irmão. E aí, irmãos, eu confesso para a Irmandade, eu estava fazendo engenharia civil, mas aí a mente não ajudou, tive que trancar. E fiquei triste. Aí meu neto, Miguel, chegou para mim e falou, vô, você está muito preguiçoso, vô, você tem que estudar. Eu falei, não, filho, vô, já a partir dele já estou aposentado. Ele falou, não, vô, você tem que estudar, como é que você vai poder me ajudar? Irmãos, e aí fiz um propósito, fui buscar a palavra, o senhor falou, olha, eu não te quero na engenharia civil, eu te quero no direito. Eu falei, tá bom, senhor, mas condição nenhuma, salário, não vai dar para pagar uma faculdade. Fui numa faculdade, nada. Estava voltando para casa, minha esposa no telefone falou, Nilton, tem uma faculdade ali na Água, por que você não passa e dá uma olhada? Cheguei lá, sentei, conversei com a moça olhou, eu falei, não tem jeito, eu falei, é muito difícil, mas espera um pouquinho. O senhor é aposentado? Eu falei, sou aposentado. Olha, o reitor pediu para fazer uma proposta para o senhor. Eu falei, como assim? Ele fez uma proposta para o senhor aceita? Eu falei, depende. Ele falou assim, olha, dá para o senhor fazer a matrícula por R$99 e começar a estudar direito? Irmão, o que o senhor não cria caminho, irmão? Irmão, já estou no 2º ano, irmão, confesso para a Irmandade. Não sei nem o que eu estou fazendo lá, mas eu estou pela palavra, irmão. E o Senhor tem me ajudado, irmão. Mas todavia, irmão, o nome dele tem que ser glorificado, irmão. Eu nunca pensei na minha mente que ia entrar dentro de uma faculdade. Pensei assim, irmão, eu vou construir alguma coisa, vou trabalhar alguma coisa, mas para estudar nunca, irmão. E eu louvo e glorifico a Deus que o Senhor tem entrado comigo ali, irmão. E esse servo de Deus, irmãos, muitas obras, irmãos. E tem um tempo, irmãos, que... Só essa última, viu, irmão? Aí, prometo que eu não veio mais, irmão. Aí... O senhor me chamou, irmão. Fui acometido da cirrose hepática. Sempre trabalhando dentro do presídio. E aí entrei em contato com o vírus da hepatite. Assim diz a medicina, irmão. Falaram pra mim, olha, você tem 3 meses de vida. Faz o que você tem que fazer. O senhor me chamou e falei, vou servir a Deus melhor. Um belo dia eu estava sentado na minha comum. Já não pedia nada pro senhor. Só pedi pro senhor consolar minha família. Mas o senhor na palavra, parou a palavra e falou assim, olha, entrou alguém aqui com uma sentença de morte. Mas eu sou o dono da vida, você já me conhece. E hoje eu vou de braço dado com você pra tua casa. Essa enfermidade é pro meu nome ser glorificado. Irmãos, no outro dia eu fui na medicina. Fui fazer todos os exames e o Senhor me libertou por completo, irmão. A mesma medicina que falou que eu estava enfermo, foi a mesma medicina que falou que eu estava liberto. Irmão, minha comum congregação Jardim Progresso em Franco da Rocha trouxe e levo a saudação com a paz de Deus. Sou agradecido a Deus por essa força e liberdade e só o nome de Deus seja eternamente louvado. Não está estudando, irmão? Você está estudando? Está estudando ou só indo na escola?